Com meu próprio esforço, ergui um verdadeiro império. Ofereci a eles um nome que abria portas. Proporcionei uma vida de privilégios. Mas uma dúvida me corroía. O que eles realmente amavam? O homem que eu sou ou a fortuna que eu possuo? Para ter a resposta, eu anunciei que estava à beira da morte. A reação deles veio sem demora. Arthur Valente estava afundado em sua poltrona. O couro caro era um trono, mas seu corpo parecia encolhido dentro dele. Seus olhos, que antes eram centros de comando, permaneciam semicerrados. Ricardo, seu filho, aproximou-se sorrateiramente. O olhar dele cravou no relógio de ouro que adornava o pulso do pai. Pai, sua mão está tremendo. A voz de Ricardo era uma seda falsa. Me entregue o relógio. Vou mantê-lo em um local seguro. Não foi um pedido, foi um aviso. Sua mão cobriu o pulso de Arthur, os dedos buscando o fecho. Arthur não se moveu. Um silêncio pétreo. Do outro lado da sala, Helena, sua esposa, observava. Seus olhos eram frios como mármore. Ele tem razão, meu bem, disse ela. É só por precaução. Camila, a filha, sequer desviava o olhar do celular. O brilho da tela banhava seu rosto em uma máscara de tédio. Apenas Clara Mendes, a jovem enfermeira, acompanhava a cena com um horror mudo. Ricardo tornou-se mais insistente. Ele puxou o braço do pai com mais vigor e, em seguida, fez deslizar uma pasta de couro para o seu colo. E assine isto, pai, uma procuração, para facilitar as coisas para todos nós. Clara deu um passo à frente. Senhor Ricardo, por favor, a ordem do médico foi clara, nada de estresse. Ricardo a ignorou. Ela não entende do nosso mundo, pai. Apenas assine. Nesse momento algo se alterou. A mão supostamente frágil de Arthur se fechou. Agarrou o pulso de Ricardo como um torno de aço. A força foi brutal, inesperada. Ricardo tentou se afastar, mas estava preso. Os olhos de Arthur se abriram por completo, queimando com uma fúria adormecida. Uma única palavra emergiu de seus lábios, baixa e afiada como um caco de vidro. Não. O sorriso de Ricardo se desfez. Helena se aprumou na cadeira. Camila, pela primeira vez, ergueu os olhos do telefone. A atmosfera na sala tornou-se densa e irrespirável. O jogo tinha começado. O silêncio que sucedeu o não foi mais ensurdecedor que qualquer grito. Ricardo puxou a mão de volta como se estivesse em chamas, massageando o pulso com uma expressão que misturava choque e fúria. Arthur ignorou a reação do filho. Seus olhos se moveram, lentos e calculados, até encontrar os de Clara. A jovem enfermeira estava paralisada junto à porta, o espanto e o medo duelando em seu rosto. Senhorita Mendes. A voz de Arthur, ainda que rouca, agora tinha uma gravidade que antes não existia. Ligue para o Dr. Sampaio, meu advogado. Informe que sua presença é requerida imediatamente. É um assunto de natureza irrevogável. Helena interveio, a voz um veludo traiçoeiro. Arthur, querido, não precisamos incomodar o Dr. Sampaio agora. Você precisa de repouso. Eu já repousei o suficiente, replicou ele sem olhá-la. A hora do descanso acabou. Clara, com um aceno de cabeça, retirou-se da sala. A família permaneceu, cativa da vontade redescoberta do patriarca. Ricardo andava de um lado para o outro como um felino enjaulado. Camila finalmente guardou o celular, percebendo a mudança tectônica no ambiente. Helena ficou imóvel, sua mente trabalhando, calculando. A fachada de esposa devotada se trincara, expondo a fria estrategista por baixo. A chegada do Dr. Sampaio, um homem de 70 anos com a postura de um militar, adicionou uma nova camada de tensão. Ele cumprimentou a família com um gesto formal e foi direto até Arthur. Arthur, recebi sua chamada. Clara me disse que era uma emergência. Ricardo tentou se interpor. Dr. Sampaio, meu pai não está em seu juízo perfeito. Ele está confuso, tendo alucinações. Eu sei muito bem falar por mim, Ricardo, cortou Arthur. Sua voz era como um trovão distante. Ele indicou uma cadeira. Sentem-se, todos. Era uma ordem. Relutantemente eles obedeceram.
O advogado se acomodou ao lado de Arthur, abrindo sua maleta. Clara retornou à sala, postando-se discretamente perto da parede. A senhorita Mendes permanece, afirmou Arthur, antecipando-se a qualquer objeção de Helena. Ela é minha enfermeira, e, neste momento, a única pessoa nesta sala em quem deposito minha confiança. A ofensa foi como um tapa. Ricardo ficou pálido de raiva. Helena semicerrou os olhos. Arthur se inclinou para a frente. Seu corpo podia parecer frágil, mas sua determinação era de ferro. Eu os convoquei para anunciar a primeira de muitas mudanças. Mudanças na administração dos meus bens, do meu legado, a partir deste exato momento. Ele fez uma pausa, assegurando-se de ter a atenção apavorada de todos. Quando eu fundei a Valente Corp, eu não possuía nada, rigorosamente nada. Por meses, minha única refeição quente dependia da generosidade do dono de uma cantina que nunca me apresentava a conta. Ele me observava estudando livros de gestão até tarde, sob a luz de um poste. Certo dia, perguntei por que ele fazia aquilo. Ele me respondeu que a bondade é o único investimento que sempre dá retorno, mesmo que não seja em dinheiro. Arthur examinou os rostos dos filhos, buscando um vestígio daquele sentimento. Não achou. Eu jamais me esqueci dessa lição. E entendi, nesta minha situação, que meu maior fracasso foi não ter ensinado isso a vocês. Por isso, decidi corrigir esse erro. Ele se virou para o advogado. Dr. Sampaio, por favor. O advogado limpou a garganta, colocando um documento volumoso sobre a mesa de centro. Seguindo as instruções diretas e assinadas pelo Sr. Arthur Valente, na data de ontem, foi efetivada a transferência de 200 milhões de reais em ativos da holding familiar para a criação de uma nova instituição. Camila ofegou. 200 milhões? Dr. Sampaio prosseguiu imperturbável. A instituição se chama Fundação Legado. Seu único propósito será o de financiar abrigos para desamparados, cozinhas comunitárias e programas de capacitação para jovens em situação de risco. A transferência é legal, registrada e, preciso ressaltar, completamente irrevogável. O inferno se abriu. Você perdeu o juízo? Berrou Ricardo, levantando-se com tanta violência que sua cadeira tombou com um baque seco. 200 milhões, é o nosso dinheiro, nosso futuro. Você está incendiando o nosso legado. Camila chorava, mas suas lágrimas não eram pelo pai. Meu fundo de ações, o apartamento em Londres. Pai, como você pôde? Helena foi a única a manter a voz baixa. Ela se levantou, foi até o filho e pousou a mão em seu ombro. Mas seus olhos estavam cravados em Arthur, e neles havia a promessa de uma guerra. Arthur, reconsidere. Você não está bem. Não pode tomar uma decisão desse calibre. A decisão já foi tomada, disse Arthur, com uma calma aterradora. Foi o estopim para Ricardo. Ele apontou um dedo trêmulo para o pai. Isso não vai terminar assim. Você está senil, incapaz. Dr. Sampaio, o senhor é testemunha. Ele está destruindo o patrimônio. Amanhã cedo, meus advogados darão entrada num pedido de interdição. Eu vou tirar você do controle de tudo. Ricardo, cale-se, sibilou Helena, notando o erro tático gigantesco. Não na frente dele. Mas era tarde. Doutor Sampaio, com precisão cirúrgica, fez uma anotação em seu bloco. Anotado, disse ele em voz alta. Ameaça de litígio para a interdição do cliente feita pelo filho, Ricardo Valente, às 17h14. A mini-sanção foi aplicada. Ricardo se entregou. Ele revelou seu jogo, sua cobiça, sua falta de escrúpulos, diante de uma testemunha legal. Ele caíra na armadilha. Arthur Valente observou a ira do filho, o desespero da filha e o ódio calculado da esposa. Um misto de melancolia e resolução o dominou. Ele olhou para o advogado. Isso, disse ele, sua voz ecoando no silêncio pesado, foi apenas o aquecimento. Ele se aprumou na poltrona, parecendo mais imponente do que nunca. Dr. Sampaio, convoque uma reunião extraordinária do Conselho da Valente Corp. Sexta-feira, 10 da manhã, sem exceções.
Seus olhos varreram a família, gélidos e distantes. O único ponto da pauta será a votação para a nova presidência da companhia. Assim que a porta se fechou atrás do Dr. Sampaio, o verniz de civilidade dos Valente se espatifou. O campo de batalha se moveu da sala de estar para o escritório de Helena. Um ambiente frio, minimalista, onde predominavam o vidro e o aço. Era o centro nervoso da mansão, e Helena, a mente por trás da conspiração. Ricardo entrou como uma tempestade, o rosto congestionado de raiva. Camila o seguia já em prantos. Eu não acredito. Ele enlouqueceu. 200 milhões. Ricardo, faça alguma coisa, suplicou ela. Helena a calou com um olhar. Lágrimas não trazem dinheiro de volta, Camila. Sente-se e fique calada. Ela se virou para Ricardo, a voz uma navalha. Sua explosão foi um ato de pura estupidez. Ameaçá-lo de interdição na frente do advogado dele? Você praticamente desenhou um mapa de nossas intenções. Amadorismo. Eu estava furioso, rosnou Ricardo. Ele nos humilhou. O que você queria que eu fizesse? Queria que você usasse o cérebro, retrucou Helena. Mas já que essa função lhe é estranha, escute com muita atenção. Ela caminhou até sua mesa, os dedos batucando na superfície de vidro. O plano de interdição ainda é o caminho, mas não podemos agir às cegas. Precisamos de uma base sólida, de um profissional que confirme a nossa versão, de um médico. Ricardo franziu a testa. O médico dele, o Dr. Queiroz, é fiel a ele há 30 anos. Jamais nos ajudaria. Um sorriso sutil curvou os lábios de Helena. Não estou falando do Dr. Queiroz. Falo do Dr. Macedo, o neurologista. Lembra-se dele? Aquele com um fraco por corridas de cavalo e péssima sorte nas apostas. Eu cobri uma de suas dívidas no ano passado. Uma dívida bem grande. Creio que ele nos deva um favor profissional. O entendimento iluminou o rosto de Ricardo. Um laudo falso, atestando que Arthur tem degeneração cognitiva. Exatamente. Um laudo que podemos deixar vazar para alguns membros do conselho antes da reunião de sexta. Plantamos a semente da dúvida, explicou Helena. Mas não é só isso. A enfermeira, Clara. Ela está sempre por perto. É um obstáculo. Temos que neutralizá-la. Eu posso dar um jeito nela, ofereceu Ricardo fechando os punhos. Não seja primitivo, desdenhou Helena. A força bruta é para os desesperados. Gente como ela não se move pelo medo, move-se por dinheiro. Ela abriu uma gaveta e retirou um envelope volumoso. 100 mil reais. Ofereça a ela. Diga que é um presente, um agradecimento por sua lealdade à família. Em troca, queremos apenas relatórios diários. O que ele come, com quem conversa, seu humor. E talvez, só talvez, ela possa garantir que ele esteja sempre tranquilo. Um pouco mais de calmante no chá noturno. A malícia na sugestão era quase palpável. Ricardo pegou o envelope, um brilho de admiração perversa nos olhos. E se ela não aceitar? Se ela não aceitar, disse Helena, a voz baixando para um sussurro gélido. Aí você usa a sua abordagem, mais longe desta casa. Mais tarde, naquela noite, a chance apareceu. Clara estava na cozinha da mansão, preparando a medicação de Arthur. A sala era ampla e silenciosa, exceto pelo zumbido da geladeira. A silhueta de Ricardo surgiu na porta, bloqueando a passagem. Clara, trabalhando até mais tarde, disse ele, com um sorriso que não tocava os olhos. Seu pai precisa dos remédios no horário, Sr. Ricardo. Ela respondeu, a voz firme, apesar do coração disparado. Claro, a lealdade, uma qualidade rara. Ele se aproximou, colocando o envelope sobre a bancada de granito, deslizando-o na direção dela. E a família Valente sabe recompensar a lealdade. Clara olhou para o envelope. Não estou entendendo. É bem simples. 100 mil reais. É seu. Um bônus para você continuar cuidando bem do papai e para nos manter a par de tudo. Pequenos detalhes, coisas que um homem doente pode se esquecer de nos contar. Ele se inclinou.
a voz baixando. E para garantir que ele tenha noites de sono tranquilas, ele precisa de paz. O eufemismo era óbvio. Aumentar a dosagem, mantê-lo dopado, confuso. Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Era mais que uma conspiração. Era abuso, crueldade. Ela empurrou o envelope de volta. Eu recebo meu salário para cuidar da saúde do seu pai, não para prejudicá-la. Eu não posso aceitar. O sorriso de Ricardo sumiu no mesmo instante. Acho que você não me entendeu. Isso não foi um pedido. Ele agarrou o pulso dela com força. Sua mãe ainda mora em Petrópolis, não é? É uma cidade pequena. As estradas lá são bem escuras à noite. Seria uma pena se acontecesse alguma coisa. Um acidente. As lágrimas surgiram nos olhos de Clara, mas sua voz não tremeu. Você é um monstro. Eu sou um filho protegendo o que é meu por direito. Ele sibilou, soltando-a. Você tem até amanhã para pensar. Pegue o dinheiro e tenha uma vida boa, ou recuse e reze por sua família. Trêmula, mas com a mente lúcida, Clara esperou que ele saísse. Pegou a bandeja com os remédios e subiu. Não para dar uma dose extra, mas para entregar um relatório. Ela entrou no quarto de Arthur. Ele não dormia. Estava sentado na penumbra, olhando pela janela. Ela contou tudo. A oferta, o pedido para sedá-lo, a ameaça contra sua mãe. Durante todo o relato, Arthur não disse nada. Ele apenas ouviu. O rosto, uma máscara impenetrável. Cada palavra de Clara era um prego fechando o caixão da esperança que ele ainda tinha por sua família. Quando ela terminou, o silêncio no quarto era total. Não se tratava mais de um teste. Não era sobre ensinar uma lição. Era sobre sobrevivência e justiça. A tristeza em seus olhos foi substituída por um fogo frio, calculista. Eles me subestimaram, disse ele, a voz perigosamente serena. Eles subestimaram você. E por isso vão perder absolutamente tudo. Ele abriu a gaveta do criado mudo e pegou um objeto pequeno, uma caneta. Isto não é uma caneta, Clara. É um gravador de áudio de altíssima definição. Amanhã você vai procurar o Ricardo. Vai dizer que mudou de ideia e vai aceitar o dinheiro. Clara o olhou chocada. Mas, senhor, e você vai gravar cada palavra. Ele continuou, colocando a caneta na mão dela. Cada instrução. Cada ameaça. Eles querem um jogo sujo? Perfeito. Eu passei minha vida inteira derrotando homens como meu filho no mundo corporativo. Ele se levantou, caminhou até a janela e observou as luzes da cidade que ele ajudou a erguer. Eles acham que isso é uma disputa familiar, estão enganados. Isso é uma guerra. A palavra guerra ficou suspensa no ar, fria e definitiva. Por um momento, o reflexo de Arthur no vidro da janela pareceu se transformar. A imagem do bilionário envelhecido deu lugar a um rosto mais jovem, mais magro, com o mesmo fogo no olhar, mas temperado pela impaciência da juventude. A mansão se dissipou, trocada pelo cheiro de madeira e óleo de uma pequena marcenaria, 50 anos atrás. Um jovem Arthur, com as mãos sujas de graxa, gesticulava com frustração. Pai, é uma oportunidade de ouro. A serraria do Sr. Antunes está à venda. Se a gente conseguisse o empréstimo, poderíamos triplicar a produção em 1 ano. Seu pai, Mateus, um homem de ombros largos e mãos calejadas, não respondeu de imediato. Ele estava focado, lixando com esmero o pé de uma cadeira de jacarandá. O som da lixa na madeira era o único ruído, um farfalhar paciente e rítmico. O banco negou, disse o jovem Arthur, a voz pesada de decepção. Disseram que nosso nome não tem prestígio, que não temos garantias. Mateus parou de lixar. Ele soprou o pó fino da madeira e olhou para o filho. Seus olhos eram gentis, mas firmes. Eles estão errados. Nós temos a garantia mais importante de todas. Qual? Perguntou Arthur, cético. Mateus pousou a mão sobre o próprio coração. O nosso nome, Valente.
Ele se aproximou do filho e colocou as mãos em seus ombros. Escute, meu filho. Dinheiro levanta muros, poder ergue cercas, mas só o caráter constrói pontes. Qualquer um com sorte pode ter dinheiro, mas um legado se constrói com cada promessa cumprida, cada palavra honrada, cada vez que você escolhe o caminho mais difícil porque é o caminho certo. Eles podem nos negar o dinheiro, mas nunca deixe que ninguém, nem mesmo você, manche o seu nome. Ele apontou para a cadeira quase finalizada. Esta cadeira vai durar 100 anos, não pela nobreza da madeira, mas porque cada encaixe foi feito com honestidade. O som da lixa ecoou e se fundiu ao zumbido distante do trânsito da cidade. Arthur piscou, e a imagem do pai se desvaneceu. Ele estava de volta ao seu quarto suntuoso, um rei em um castelo dourado. As palavras de Mateus, contudo, eram mais reais e sólidas que qualquer objeto naquela sala. Ele não estava lutando por dinheiro ou poder. Lutava pela única coisa que seu pai lhe deixara de verdade: seu nome. Os dias que precederam a reunião de sexta-feira transformaram a Mansão Valente num silencioso e mortal tabuleiro de xadrez. Cada movimento era premeditado, cada olhar uma ameaça em potencial. Arthur, agora movido por um propósito claro, estabeleceu seu quartel-general em sua biblioteca particular. Era o oposto do escritório de Helena, um ambiente quente, forrado de livros raros, com um aroma de couro e papel no ar. Ali, com Dr. Sampaio e Clara, a estratégia foi definida. Eles esperam que você esteja apavorada, disse Arthur para Clara, a voz calma, professoral. Eles contam com isso. Quando for falar com o Ricardo, você precisa ser exatamente o que ele quer ver. Uma mulher simples, intimidada, que escolheu o dinheiro em vez da moral. Chore, se achar necessário. Diga que sua família precisa da ajuda, que lealdade não paga as contas. Faça-o crer que venceu. Clara assentiu, o coração acelerado. Não era mais uma enfermeira. Era uma espiã. No dia seguinte, ela encontrou Ricardo no jardim. Com a caneta gravador ligada no bolso do uniforme, ela interpretou seu papel. Os ombros curvados, os olhos baixos. Eu pensei no que o senhor falou, disse ela, a voz um sussurro vacilante. Sobre minha mãe. O senhor está certo. Eu aceito. O sorriso de Ricardo foi predatório. Ele se sentia um mestre de marionetes. Eu sabia que você era uma moça inteligente, Clara. Ele lhe entregou o mesmo envelope grosso e um pequeno frasco de vidro com um conta-gotas. O líquido era transparente. O dinheiro é seu. Agora as ordens. Relatórios a cada hora sobre tudo. E isto, ele apontou para o frasco, 3 gotas no chá dele antes de dormir, todas as noites até sexta. Vai deixá-lo meio lento, desorientado. Ninguém no conselho vai acreditar nele se estiver babando na própria gravata. Ele não vai notar a diferença? Perguntou Clara, injetando medo em sua voz. Ele vai achar que é a doença piorando. Faça o que eu digo e virá muito mais dinheiro por aí. Clara pegou os itens, a mão tremendo de verdade desta vez. Sim, senhor. A gravação foi um sucesso avassalador. Na biblioteca, Dr. Sampaio ouviu o áudio com uma expressão grave. Isto é mais que o bastante. Conspiração, coação, tentativa de administrar substância nociva. Poderíamos destruí-los na esfera criminal. Não, disse Arthur decidido. A justiça dos tribunais é lenta, a deles será instantânea. Na reunião do conselho, vamos virar o jogo. Apresentaremos uma moção para a destituição de Helena e Ricardo por quebra da cláusula de moralidade do Estatuto da empresa. Usaremos a gravação como prova cabal. Eles entrarão naquela sala para me enterrar e sairão de lá sem absolutamente nada. Enquanto Arthur preparava seu golpe cirúrgico do outro lado da casa, a vitória parecia garantida para Helena e Ricardo. Ela está no nosso bolso, disse Ricardo, jogando o celular na mesa. Acabou de mandar a primeira mensagem. Papai está inquieto, perguntando sobre os relatórios financeiros. Patético.
Helena, contudo, não partilhava de sua euforia. Estava inquieta, sentindo que algo não se encaixava. A confirmação de seus temores veio na forma de Camila, que entrou correndo no escritório pálida. Mãe, eu estava no clube. O Sr. Drummond, do conselho. Ele estava lá. Disse que o papai ligou para ele hoje de manhã. E para outros 3 diretores. Disse que a voz do papai não parecia de alguém doente. Pelo contrário, estava firme. O sangue de Helena gelou. Arthur não agia como um homem à beira da morte. Agia como um general, convocando suas tropas. O laudo falso do Dr. Macedo, a enfermeira comprada, tudo seria inútil se Arthur convencesse o conselho pessoalmente. Ele estava jogando um jogo que ela não antecipara. A situação pediu uma medida drástica, um golpe final. Naquela noite, ela foi ao quarto de Arthur. Não bateu. Entrou e o encontrou lendo, com uma aparência mais saudável do que nas últimas semanas. A farsa dela não o enganava mais, e a dele também não a enganava. É um jogo arriscado o que você está jogando, Arthur, disse ela, a voz vazia de emoção. Aprendi com a melhor, respondeu ele, sem desviar os olhos do livro. Acho que você se esqueceu que eu sempre tive uma carta na manga. Um seguro para dias como este. Ela caminhou até a escrivaninha dele e depositou sobre ela uma única folha de papel amarelada. Um extrato bancário de 30 anos atrás. Arthur olhou para o papel e seu rosto perdeu a cor. Ele reconheceu na hora o pecado original da Valente Corp. O contrato da siderúrgica, sussurrou ele, o primeiro grande salto da empresa. Eu me lembro muito bem, disse Helena friamente. Lembro do intermediário do governo que você pagou. Lembro do depósito de $1 milhão numa conta nas Ilhas Cayman. Aquele contrato te fez um homem rico e também te fez um criminoso. Foi o segredo sujo que ergueu este império. Ele a encarou, a compreensão o atingindo como um soco. Você guardou isso por todos esses anos. Eu sou uma mulher precavida, disse ela. Então, aqui está a minha contraproposta. Você vai cancelar a reunião de sexta. Vai soltar um comunicado dizendo que, por problemas de saúde, está se aposentando. Vai nomear Ricardo como seu sucessor e a mim como presidente do conselho. E nós vamos esquecer essa sua encenação patética. E se eu recusar? Perguntou Arthur, a voz tensa. O sorriso de Helena foi a coisa mais cruel que Arthur já vira. Se você recusar, cópias deste extrato, junto com um depoimento meu bem detalhado, estarão na mesa de todos os grandes jornais do país às 9 da manhã de sexta-feira. Ela se inclinou sobre a mesa, próxima a ele. Você pode até tentar nos derrubar, mas eu garanto, o nome Valente, aquele nome do qual seu pobre e honesto pai tanto se orgulhava, será para sempre sinônimo de corrupção e fraude. A escolha é sua, Arthur. O seu império ou o seu legado. Ela se virou e saiu, deixando Arthur sozinho com o fantasma de seu passado. Ele pegou o papel, as mãos trêmulas. Estava acuado. A vitória estava ao seu alcance, mas o preço era a ruína da única coisa pela qual ele estava lutando. O nome de seu pai. A sala de reuniões da Valente Corp era um santuário do poder. Uma mesa de mogno para 30 pessoas, polida como um espelho negro, refletia o horizonte de São Paulo através de janelas que se estendiam do chão ao teto. O ar era denso, carregado de expectativa. Os membros do conselho, homens e mulheres que lideravam seus próprios impérios, cochichavam entre si. Eles haviam recebido o perturbador laudo médico vazado de uma fonte anônima. Mas também haviam recebido a ligação de Arthur. A confusão era a única certeza. As portas duplas se abriram. Helena e Ricardo entraram, flanqueados por 2 advogados de expressão feroz. Eles exalavam uma confiança gélida. Helena usava um vestido sóbrio e caríssimo, a personificação da viúva de luto pelo marido ainda vivo. Ricardo, de queixo erguido, parecia já se enxergar na cadeira da presidência.
Eles cumprimentaram alguns membros com apertos de mão solenes, oferecendo olhares de pesar compartilhado. A encenação era impecável. Não vinham para uma batalha, vinham para a coroação. Então as portas se abriram de novo. O que se seguiu foi um murmúrio coletivo de choque e compaixão. Arthur Valente entrou, mas não como o titã que conheciam. Ele estava numa cadeira de rodas, uma manta cobrindo suas pernas, o rosto pálido, a cabeça pendendo para o lado. Parecia a imagem perfeita do homem descrito no laudo. Frágil, ausente, vencido. Clara empurrava a cadeira com uma expressão de desolação. Ao lado deles, Dr. Sampaio caminhava com os ombros caídos, a maleta de couro parecendo pesar 1 tonelada. Helena e Ricardo se olharam. Um brilho de triunfo puro e cruel passou entre eles. A chantagem funcionara. Arthur se rendera. Estava ali para entregar o reino, não para lutar por ele. Helena sentou-se na cabeceira da mesa, tomando o controle. Senhoras e senhores, agradeço a presença. Sua voz era aveludada, com a dose certa de emoção contida. Convoquei este conselho hoje para a mais dolorosa das missões. Como alguns de vocês já sabem, a saúde de meu marido, nosso fundador e líder, Arthur Valente, se deteriorou de forma grave e irreversível. Ela fez um sinal para um de seus advogados, que começou a distribuir cópias de um laudo encadernado. Este documento, do renomado neurologista Dr. Macedo, detalha a condição de Arthur. Uma demência de progressão acelerada que, infelizmente, o tornou incapaz de discernir, de decidir e de liderar. Ele não é mais o homem que todos nós admiramos. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente enquanto os membros folheavam os papéis. As palavras técnicas, os gráficos, tudo parecia oficial, incontestável. É com o coração partido, mas com o senso de dever para com esta empresa, continuou Helena, que eu apresento a moção para afastar Arthur Valente de todas as suas funções. E, para garantir uma transição suave, proponho que Ricardo Valente, seu filho e sucessor natural, assuma como CEO interino, com efeito imediato. Todos os olhares se voltaram para Arthur. Ele parecia ter murchado na cadeira de rodas. Helena se virou para ele, a falsa compaixão em sua voz. Arthur, querido, você gostaria de dizer algo? Arthur tossiu, um som fraco. Ele ergueu a cabeça devagar. Seus olhos encontraram os de Helena. Sim, sua voz era um sussurro arrastado. Eu gostaria. Ele fez uma pausa, como se buscasse forças. Minha esposa, Helena, tem razão em um ponto. Minha família está extremamente preocupada, e com a minha saúde. O conselho se inclinou para ouvir. Tão preocupados, continuou Arthur. E então o tom de sua voz mudou. O sussurro sumiu, dando lugar a uma clareza afiada que fez todos se aprumarem. Tão preocupados que meu filho Ricardo ofereceu R$100.000 à minha enfermeira para que ela me sedasse, para que meu estado hoje confirmasse o laudo fraudulento que vocês acabaram de receber. Um arquejo geral percorreu a sala. Ricardo se pôs de pé num salto. Isso é um disparate. Ele está delirando. É a prova do que estamos falando. Delírios não costumam ser gravados em áudio de alta definição, disse Dr. Sampaio, levantando-se pela primeira vez. Ele conectou um pequeno aparelho ao sistema de som da sala. Com a permissão do conselho, prova A. A voz arrogante de Ricardo preencheu o silêncio absoluto. 3 gotas no chá dele. Vai deixá-lo meio lento, desorientado. Ninguém no conselho vai acreditar nele se estiver babando na própria gravata. O rosto de Ricardo foi do vermelho ao branco em um instante. Helena olhou para o filho com puro ódio, não por seus atos, mas por sua incompetência em ser pego. Mas Arthur ainda não havia acabado. Com uma calma que desafiava a cena, ele apoiou as mãos nos braços da cadeira de rodas e se levantou. Ele não apenas se levantou,
Ele se ergueu, centímetro por centímetro, até estar de pé, reto e sólido. Ele ajustou o paletó, o gesto de um homem em pleno controle de seu corpo e de seu destino. E o mais importante, disse Arthur, sua voz agora um trovão que reverberava na sala. Eu não tenho demência. Eu não tenho doença alguma. Na verdade, senhores, eu nunca me senti tão lúcido. As portas da sala se abriram mais uma vez. Um homem de meia idade, com um ar de autoridade tranquila, entrou. Meu nome é Dr. Arruda. Sou o chefe de neurologia do Hospital Sírio-Libanês. A pedido do Sr. Drummond e de outros membros deste conselho, realizei uma avaliação completa e independente no Sr. Arthur Valente às 6 da manhã. Os resultados são conclusivos. Ele está em perfeito estado de saúde. Arthur caminhou lentamente até a cabeceira da mesa, até o lugar onde Helena estava sentada. Ela e Ricardo o encaravam, os rostos uma mistura de choque, pânico e ódio. Estavam expostos, humilhados, destruídos. A prova era absoluta, pública e irrefutável. O silêncio na sala era o som de um império sendo reconquistado. O eco da voz do Dr. Arruda ainda flutuava na sala quando Arthur ocupou seu lugar na cabeceira da mesa. O poder não precisava ser anunciado. Ele simplesmente existia. Ele era o centro de gravidade e todos ali sentiam a força. Seus olhos, contudo, não mostravam triunfo. Havia neles um peso, a melancolia de um cirurgião que precisou amputar um membro para salvar o corpo. Ele se dirigiu ao conselho, a voz ressoando com uma autoridade que não usava há anos. Senhoras e senhores, o que presenciaram aqui hoje foi mais do que um drama familiar. Foi uma tentativa de golpe, um ataque direto ao coração e à estabilidade da Valente Corp. Uma empresa que por 50 anos foi erguida sobre a fundação da integridade. Ele fez uma pausa e seu olhar se moveu pela primeira vez diretamente para Helena. A ameaça dela, a carta na manga, ainda estava entre eles, e ele a neutralizaria na frente de todos. Sugeriram-me nas sombras que meu próprio passado não resistiria a um escrutínio, que para erguer este império eu talvez tenha sujado as mãos, que eu deveria me calar para proteger minha própria história. Ele varreu o conselho com o olhar, desafiando-os. E a isso eu respondo: que venha o escrutínio. Se esta empresa precisar ser reconstruída do zero sobre uma base de verdade absoluta, que seja. Eu o farei. O que eu não farei é governar como um refém. Não serei acorrentado pela cobiça e pela traição, especialmente quando elas moram sob o meu próprio teto. Foi um xeque-mate. Ao se recusar a ter medo, ele tornou a chantagem de Helena inútil. A cor sumiu do rosto dela. Sua última arma, o segredo guardado por décadas, virou pó. Arthur se voltou para seu advogado. Dr. Sampaio, prossiga. O advogado se levantou, a voz formal e implacável. Conforme o artigo 34, parágrafo B, do Estatuto Social da Valente Corp, qualquer diretor ou executivo envolvido em atos fraudulentos, conspiração ou qualquer conduta de torpeza moral que ameace a reputação desta companhia será destituído de seu cargo de forma sumária e com justa causa. Sendo assim, apresento a esta mesa a moção para a remoção imediata da senhora Helena Valente de sua posição no Conselho e a demissão imediata do senhor Ricardo Valente de seu cargo de vice-presidente. Antes que a frase terminasse, o senhor Drummond, o membro mais antigo, falou em voz alta e clara. Eu secundo a moção. A moção está secundada, declarou Arthur. Vamos à votação. Todos a favor da remoção de Helena e Ricardo Valente. Por favor, levantem a mão. Uma a uma, cada mão na sala se ergueu. Lentas, deliberadas, sentenças de morte corporativa. A votação foi unânime. A condenação absoluta. Ricardo, finalmente saindo do estado de choque, deu um passo à frente, a voz esganiçada. Vocês não podem fazer isso. Este lugar tem o meu nome. Eu sou um valente. Arthur o fuzilou com o olhar. O amor de pai se fora. Restava apenas o CEO.
Você carrega o nome, mas nunca entendeu a honra. O nome valente não te dá privilégios, Ricardo. Ele te impõe responsabilidades. E você falhou em todas elas. Ele se recostou na cadeira, o veredito final dado. A partir de agora, vocês dois estão permanentemente banidos de entrar em qualquer propriedade da Valente Corp. Seus acessos foram revogados. Cartões de crédito, carros, jatos, tudo está cancelado. Seus pertences serão encaixotados e enviados para onde quer que vocês decidam morar. Seus olhos se fixaram em Helena. E quanto a você, minha cara, nosso acordo pré-nupcial, que você fez questão de detalhar, tem cláusulas bem específicas sobre traição. Acho que podemos concordar que arquitetar um golpe para interditar e drogar o próprio marido se encaixa nessa definição. O departamento jurídico vai contatar seus advogados, os que lhe restarem. Ele deu um aceno sutil em direção à porta. O chefe de segurança, um homem corpulento chamado Barros, entrou com 2 guardas uniformizados. A presença deles era uma muralha silenciosa. Barros, por favor, acompanhe a senhora e o senhor Valente até a saída. A sanção pública se tornava física. Os guardas se posicionaram ao lado de Helena e Ricardo. Helena tentou manter a pose, recusando o braço do guarda com um gesto de desprezo. Mas seu rosto era uma máscara de fúria contida. Ricardo, por outro lado, desabou. Suas pernas cederam e ele precisou de amparo. Começou a longa caminhada da vergonha. Eles foram guiados para fora da sala do conselho sob o olhar de todos. Nenhum membro os encarava. Desviavam o olhar estudando papéis, qualquer coisa para não cruzar com os condenados. Eles caminharam pelo corredor de vidro do andar da presidência. Do outro lado, funcionários pararam de trabalhar. Cabeças se ergueram. O boato se espalharia como um incêndio. A esposa e o filho do fundador, escoltados para fora como criminosos. No hall do elevador, Barros apertou o botão do térreo. As portas de aço se fecharam sobre os rostos de Helena e Ricardo, um misto de ódio e pânico. O som suave do elevador descendo era o som da queda de uma dinastia. De volta à sala, um silêncio tenso permaneceu. Então, o Sr. Drummond começou a aplaudir. Lento, respeitoso. Outro membro se juntou, depois outro, até que toda a sala estava de pé, oferecendo a Arthur uma ovação retumbante. Não era uma celebração da ruína de sua família. Era um tributo à sua força, à sua coragem de amputar a parte doente para salvar a alma de sua criação. A guerra acabara. A ovação na sala do conselho cessou lentamente, dando lugar a um silêncio de profundo respeito. Os diretores continuavam de pé, olhando para Arthur, não mais com pena ou dúvida, mas com uma admiração renovada. A batalha fora vencida, mas o rosto de Arthur não mostrava a alegria de um vitorioso. Mostrava o cansaço de um homem forçado a expurgar uma parte de si. Ele ergueu a mão, num gesto de finalização. Obrigado, senhores. Sentem-se, por favor. Sua voz era calma, mas com uma nova ressonância. A voz de um rei que retomara seu trono, não pela força, mas pela convicção. Ele permaneceu de pé, as mãos na mesa de mogno, o corpo talvez cansado, mas a espinha ereta. O que aconteceu aqui hoje, começou ele, foi uma cirurgia necessária, dolorosa, mas vital. Removemos um câncer que ameaçava consumir a alma da Valente Corp. Ele olhou para o Sr. Drummond, num aceno de gratidão. Agradeço a confiança que depositaram em mim. Garanto que ela será honrada. Ele fez uma pausa, varrendo cada rosto na sala. O capítulo da incerteza se encerrou. A partir de amanhã, uma nova era se inicia, uma era de transparência e propósito. Anunciarei um novo vice-presidente, um talento de dentro da casa, alguém que cresceu com nossos valores. Nossas operações não apenas vão continuar, elas vão se fortalecer. E a Fundação Legado, estopim desta crise, será agora a bússola de nossa responsabilidade social. Seremos uma empresa que gera não apenas lucro, mas também esperança. As palavras firmes restauraram a ordem.
Mas a verdadeira restauração, a da dignidade de Arthur, ainda não estava completa. Ela não viria do conselho ou dos lucros, mas de um único ato. Seus olhos buscaram e encontraram Clara. A jovem enfermeira ficara num canto da sala, espectadora silenciosa do terremoto que ajudou a causar. Parecia pequena, deslocada naquele oceano de poder. "Senhoras e senhores", disse Arthur, a voz agora mais suave, mas projetada para todos. "Vocês viram o poder destrutivo da traição. Agora peço que testemunhem o poder redentor da lealdade." Ele contornou a mesa e caminhou lentamente até Clara. Todos os olhares o seguiram. A atenção de todo o conselho da Valente Corp focada na jovem de uniforme branco. "Clara", disse ele, parando à sua frente, "você foi posta diante da escolha mais antiga da humanidade, o caminho fácil e lucrativo ou o caminho certo e perigoso. Ofereceram-lhe uma fortuna para me trair. Ameaçaram sua família para que você cedesse." Clara engoliu em seco, os olhos úmidos. "Num mundo onde tudo parece ter um preço, você provou que a integridade não tem. Você me lembrou de algo que eu, cercado de tanta riqueza, estava esquecendo. O maior ativo de uma pessoa não está na sua carteira de investimentos, mas em seu caráter." Ele se virou um pouco para se dirigir a ela e ao conselho. "A Fundação Legado precisará de liderança, de alguém que entenda na pele o que é vulnerabilidade. Alguém com coragem, compaixão e uma bússola moral inquebrável." Ele voltou seu olhar para Clara. "Eu não consigo pensar em ninguém em todo este mundo mais qualificado para ser a diretora executiva da fundação do que você." Um murmúrio de surpresa encheu a sala. Clara arregalou os olhos em choque. "Mas, Senhor Valente, eu sou só uma enfermeira." Um sorriso genuíno, o primeiro do dia, tocou os lábios de Arthur. "Não, Clara, você não é só uma enfermeira. Você é a guardiã dos valores que eu quase perdi, e a prova viva de que a bondade é, de fato, o melhor dos investimentos." Ele estendeu a mão. "O cargo é seu, com todos os recursos e apoio necessários para mudar vidas, se você aceitar." Com lágrimas agora correndo pelo rosto, Clara apertou a mão dele. "Sim, é claro que sim, eu aceito." Naquele momento, a vitória de Arthur se completou. Sua dignidade não foi restaurada quando retomou o poder, mas quando o usou para enaltecer a bondade. "Doutor." Sampaio se aproximou, colocando a mão no ombro de Arthur. "Seu pai teria orgulho, Arthur." Arthur olhou para o rosto grato de Clara e soube que seu amigo estava certo. A reconstrução tinha começado. 2 anos se passaram. O som que agora preenchia os dias de Arthur Valente não era o murmúrio da bolsa de valores, nem o silêncio opressor de uma mansão. Eram risadas de crianças e o clique de peças de xadrez num tabuleiro. Ele não estava numa sala de reuniões, mas no pátio do primeiro centro educacional da Fundação Legado, no coração do bairro onde cresceu. Vestido com uma camisa de linho e calças de sarja, ele parecia ter perdido 10 anos de idade e ganhado 100 de paz. As linhas em seu rosto, antes marcas de estresse, agora eram de sorriso. Do outro lado do pátio, Clara, agora com a confiança de uma líder, coordenava a entrega de novos computadores. Não era mais a enfermeira assustada, mas a diretora executiva, respeitada pela comunidade que ajudava a erguer. Seus olhos encontraram os de Arthur, e eles trocaram um sorriso de propósito compartilhado. Uma menina de 10 anos, sua oponente no xadrez, capturou sua torre com um movimento rápido. "Cheque", disse ela, com um brilho vitorioso no olhar. Arthur riu, um som genuíno. "Você está ficando boa demais nisso, garota." Enquanto a menina arrumava as peças para outra partida, o olhar de Arthur pousou num jornal esquecido no banco ao lado. A manchete principal era sobre economia, mas uma pequena nota na coluna social chamou sua atenção. Beatriz Valente, vista em resort na Suíça, perde apelação final em processo de divórcio. Ela não estava mais nas colunas de poder, apenas nas de fofoca. Em outra página, uma nota ainda menor.
Empresário Ricardo Valente é investigado por fraude em nova startup. O nome que ele tentou roubar agora era a âncora que o afundava. Arthur dobrou o jornal. Aquelas pessoas eram fantasmas de outra vida. Seu legado não estava num sobrenome impresso em ações. Estava ali, na sua frente, no clique das peças de xadrez, na concentração daquela menina, no futuro que ele ajudava a construir, um movimento honesto de cada vez. Ele se lembrou das palavras do pai sobre o valor de um nome. Pela primeira vez em décadas, ele sentiu que estava verdadeiramente fazendo jus ao nome Valente. Pronto para perder de novo, Sr. Arthur? Provocou a menina. Ele sorriu, o sol da tarde aquecendo seu rosto. Estou sempre pronto para um recomeço. A jornada de Arthur Valente nos deixa com uma pergunta. O que, afinal, é a verdadeira riqueza de uma vida? É o brilho do ouro guardado num cofre ou a luz nos olhos de alguém cuja lealdade não teve preço? Em um mundo que nos empurra para acumular fortunas, talvez o maior tesouro seja encontrar pessoas cujo caráter é sua própria moeda. A lealdade não pode ser comprada, apenas conquistada, e a integridade é o único ativo que jamais se desvaloriza. Agora, queremos ouvir você. Você já presenciou um ato de lealdade que mudou completamente uma situação? Ou já teve seu próprio caráter testado de uma forma inesperada? Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história é importante e inspira a todos nós. Se este relato tocou você, demonstre seu apoio. Curta, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, você não perderá nenhuma de nossas histórias sobre as grandes batalhas que travamos, não nos negócios, mas na alma.